Essa estátua que vocês estão vendo aí é uma estátua de Buda, esculpida por volta do século II depois de Cristo. E assim, né, hoje em dia a gente está acostumado a ver estátuas de Buda em vários lugares, né, não só templos budistas, mas até como objetos decorativos em casas, em shoppings, lojas, né? Mas quando essa estátua, exatamente que vocês estão vendo aí, foi construída, foi feita, estátuas de Buda não eram nada comuns. Nem na Índia, onde o budismo já existia há séculos, nem na China, nem no Japão, para onde o budismo se espalharia também ainda na antiguidade, mas nesse tempo especificamente, né, século II depois de Cristo, é possível que só existissem estátuas de Buda exatamente na região onde essa estátua que vocês estão vendo foi produzida, né? A região a qual eu estou me referindo aqui era uma região de cultura budista, claro, né, como vocês estão vendo, mas também grega. Então, em outras palavras, era uma região greco-budista. E é exatamente sobre essa cultura greco-budista, né, essa região e essa arte greco-budista que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, antes de mais nada, né, para fazer sentido dessa coisa, né, de gregos e budistas no mesmo lugar, que pode parecer estranho para muita gente, a gente precisa falar sobre dois personagens históricos, né, que foram responsáveis por esse encontro de culturas. Dois personagens que coincidentemente entraram para a história como os grandes, né, que é Alexandre o Grande e Ashoka o Grande. Alexandre o Grande, como vocês sabem, foi um comandante militar, né, um dos comandantes militares mais vitoriosos da história, mais importantes aí da antiguidade. Ele nasceu na Macedônia em 356 a.C. e antes dos 30 anos ele já tinha dominado toda a Grécia, já tinha se tornado faraó no Egito e tinha conquistado a Pérsia e diversas outras partes da Ásia. Agora, é importante lembrar que durante essas expansões, Alexandre não avançava só com um exército, né? Essas coisas não eram só campanhas militares, batalhas, né? Tinha muita política e muita diplomacia envolvida também nesse expansionismo. Então, sempre atrás de Alexandre, né, junto aí com Alexandre, iam sempre escribas, administradores, filósofos, cidades iam sendo fundadas, né, que necessitavam ali de uma burocracia. Então, enfim, né, toda a cultura grega, não só militares, soldados gregos, mas toda a cultura grega ia se expandindo, né, para a região para onde Alexandre se expandia. Então, assim, né, não só pessoas, mas a própria língua grega, os mitos gregos, os hábitos gregos, porque a cultura macedônica, né, pelo menos da elite, ali era fundamentalmente grega. Então, tudo isso ia se espalhando pela região e, claro, se encontrando com outras culturas e se transformando também no meio do caminho, né? E essa expansão cultural e esses encontros culturais foram acontecendo ali por causa dessas expansões de Alexandre, até que Alexandre chegasse ao Punjab, né, no noroeste da Índia, onde ele enfrentaria ali o seu último grande rival, que é o rei Poros, na batalha de Hidaspes, né, uma batalha famosa aí por causa do uso de elefantes e tal. E Alexandre sairia vitorioso dessa batalha, só que a batalha seria muito dura, ele sofreria muitas perdas também, então ele acabaria recuando, né, desistindo de fazer avanços ali imediatamente após a batalha, e por causa disso ele não avançaria mais para o leste, né? Ele vinha fazendo essa expansão para o leste e ele vai parar essa expansão exatamente nesse ponto. Poucos anos depois, inclusive, por razões que a gente não sabe muito bem, Alexandre acabaria morrendo, né? E o seu império gigantesco que ele havia construído ao longo dessas expansões se fragmentaria entre seus principais generais e depois se fragmentaria ainda mais, né? Os impérios menores, esses generais também se fragmentariam. E é exatamente nesse contexto de fragmentação do Império de Alexandre que vai surgir outro grande império, que é o Império Maurya, né? Um império onde vai surgir a figura que eu já referi lá no início do vídeo, que é Ashoka o Grande. Apesar de ser menos conhecido pra gente, né, no Ocidente, o Império Maurya foi um dos maiores impérios do mundo na época em que ele se desenvolveu, e isso graças principalmente a um dos seus maiores líderes, ou o seu maior líder, que foi Ashoka o Grande. Da mesma forma que os avanços de Alexandre foram fundamentais para aumentar a presença grega a leste, os avanços de Ashoka foram fundamentais para aumentar a presença indiana a oeste. E segundo contam algumas antigas crônicas budistas, uma das razões para as expansões de Ashoka foram depois das questões militares, né, porque essas expansões de Ashoka começam com caráter militar, mas depois disso, segundo essas crônicas budistas antigas, a expansão de Ashoka teria um sentido religioso ou espiritual. Isso porque o Ashoka, depois ele destruía ali uma região chamada Kalinga, né, em uma das suas campanhas militares, ele teria sido tomado por um profundo sentimento ali de culpa, né, de arrependimento pela destruição, a carnificina que ele havia causado, e ele acabaria se convertendo ao budismo. E a partir daí o imperador Ashoka começaria essa expansão espiritual, por assim dizer, né, levando para todos os lados os ensinamentos ali do Dharma, né, da forma correta de se viver, e espalharia missionários, enviaria missionários para tudo quanto é canto, inclusive
inclusive para o oeste, né, na direção ali da Grécia. Existem alguns monumentos, inclusive, né, com preceitos do Dharma inscritos nele, geralmente colunas que a Ashoka mandou fazer e que tem inscrições em grego, né, para os gregos lerem, enfim. Então a gente vê evidências materiais, né, também desse contato de culturas por parte, né, e com participação ativa dos indianos, né. Mas enfim, né, independente de quão fiel à história essas crônicas budistas forem, o fato é que depois dos tempos de Ashoka, o budismo realmente aparece de forma muito importante a oeste da Índia, por exemplo, nos reinos que vão ser chamados de greco-bactriano e nos reinos indogregos, que eram territórios que haviam sido parte do império de Alexandre o Grande. E é precisamente nessa região, né, indogrega, essa região de contato cultural muito forte da cultura indiana e grega, é que a gente vai encontrar essa escultura, que eu já mostrei e estou mostrando agora de novo, e várias outras expressões de arte greco-budista. E aqui vale a pena falar uma coisa importante, que é que até então, na tradição budista, né, que surge ali na Índia, se espalha para todo o Oriente, como a gente vê também há regiões ali do Ocidente, ou se aproximando do Ocidente, a tradição budista ela tinha evitado até então fazer imagens de Buda, né, representá-lo diretamente, né? O budismo inicialmente ele é aniconista, né? Ele não usa representações assim antropomórficas de Buda, né? Não representa Buda como humano. Ele faz representações indiretas, né? O trono vazio é um símbolo comum, a roda do Dharma, a árvore onde o Buda teria alcançado a iluminação, enfim, tem alguns símbolos que remetem a Buda e são representados artisticamente, mas o Buda em si, né, em carne e osso, não é representado. Mas nessa região greco-budista, ele vai ser muito representado. E segundo muitos historiadores, isso tem a ver com a obsessão dos gregos, né, da estatuária grega, né, a obsessão por fazer estátuas e o cultivo dessa arte de fazer estátuas e de representar pessoas ilustres, heróis e até deuses, né, por meio de representações físicas mesmo. Mas enfim, né, deixa eu mostrar aqui, em vez de ficar falando abstratamente, deixa eu mostrar para vocês algumas dessas artes greco-budistas em que o Buda aparece acompanhado de elementos gregos, né? Bom, então o primeiro exemplo que a gente tem é esse capitel aí, que é a parte de cima ali da coluna, né? Que a gente, quem conhece um pouco mais de história da arte, conhece lá as 3 ordens, né? De capitéis gregos, coríntio, dórico, jônico e tal. E esse aqui, ele parece bastante um capitel coríntio, né? Com essas folhagens e tal. Mas ele tem um detalhe muito curioso ali no meio, é que tem uma figura ali do Buda sentado, né? Então, essas duas referências artísticas, ou melhor, né? Um personagem da cultura ali indiana, budista especificamente, que é o Buda, no meio ali da decoração das folhagens de um capitel bastante coríntio, né? De tradição grega. Essa peça que eu estou mostrando e todas as outras que vou mostrar na sequência são da região de Gandhara, mais especificamente. Depois vocês podem pesquisar aí pela arte de Gandhara, que tem muita coisa interessante. Mas continuando aqui com alguns outros exemplos de arte greco-budista, em que a gente pode ver essa relação entre as culturas, esse aqui é um friso esculpido em baixo relevo, provavelmente do século II depois de Cristo, e essa imagem ela conta a história tradicional sobre a conversão de 3 irmãos à doutrina budista, né, uma história bem tradicional dentro ali da tradição budista, que acontece pouco depois da iluminação do próprio Buda. E esses irmãos, eles aparecem tanto à direita de Buda quanto à esquerda de Buda, meio que como se fosse uma sequência, né, como se fosse uma história em quadrinhos aqui, a gente tem um quadro e outro quadro. Só que tem 2 figuras que aparecem sem repetição aí no friso, né, que aparecem no centro do friso, que é o próprio Buda, né, o Buda sentado aí, e do seu lado esquerdo, o seu guardião, que também é muito tradicional essa figura na tradição budista, que é o Vajrapani. Só que o detalhe é que esse Vajrapani, conforme está representado aí, como muitos historiadores repararam, ele tem um aspecto bastante grego, né? Ele está numa postura heróica característica das esculturas gregas. Ele tem o corpo praticamente nu, coberto só parcialmente por um tecido drapejado, né, tipo assim, dobradinho, que lembra bastante o Apolo de Belvedere, por exemplo. E nas mãos dele também vocês veem alguns objetos aí, né? Um parece uma espécie de um espanador e o outro parece um osso. E esse osso, na verdade, não é um osso, é uma arma mitológica chamada Vajra, que é associada ao raio e ao relâmpago. Então muitos historiadores defendem que essa figura de Vajrapani, conforme representada na arte greco-budista, ela incorpora ali características de Hércules, né, que é muito associado à clava também, né, a arma ali que parece
esse Vajra, e por causa também dessa questão da pose heróica, né? Eu vou até botar uma estátua de Hércules aí que tem alguns elementos parecidos com essa figura. E também Vajrapana era associado a Zeus, né? Por causa dessa referência ao raio. Mas enfim, né? Passando agora para um terceiro e último exemplo aqui, a gente tem essa escultura que eu tenho mostrado desde o início, né? Que é um Buda em pé, com um halo, né, em torno da cabeça, vestindo uma toga, e a obra em si, né, também é por volta ali do século II, III depois de Cristo. Essa obra também ela lembra como um todo uma escultura romana muito reproduzida em diversas partes do Império Romano nesse período, que é o Augusto da Via Labicana. Eu vou até deixar na descrição desse vídeo um artigo em português falando sobre a relação entre essas duas peças. Então especula-se, né, que esse Augusto da Via Labicana pode ter sido a inspiração para essa representação de Buda. E por fim, né, eu estou mostrando aqui evidências concretas desse encontro de cultura, mas há também evidências mentais, né, filosóficas desse encontro de culturas também, que não são propriamente assim arte greco-budista, mas são evidências desse encontro cultural greco-budista, né? Então, nos próprios tempos de Alexandre o Grande, a gente sabe que um dos filósofos que o acompanhava, que era o Pirro de Elis, né, o fundador do pirronismo, que é uma das principais escolas céticas, né, da antiguidade, ele muito provavelmente teve contato com sábios indianos, né? Isso pelo menos é o que Diógenes Laércio fala, né, na sua biografia de Pirro, dizendo que Pirro teria aprendido a serenidade e o desapego na Índia com os gimnosofistas, né, que são os filósofos nus, né, são ascetas indianos, né? Entre eles poderiam estar, por exemplo, budistas também. E o historiador Estrabão, né, na antiguidade, também diz que o filósofo Onesícrito, que é um filósofo cínico, foi instruído diretamente por gimnosofistas também, né? E cínico aqui não é a qualidade moral, né? Eu estou me referindo ao cinismo, né? Como tradição, escola filosófica grega. Mas enfim, né? O Onesícrito teria aprendido também com os indianos que nada do que acontece com o homem é mal ou bom. Opiniões são apenas sonhos, e a melhor filosofia é aquela que libera a mente tanto do prazer quanto do sofrimento. E aqui poderia ter também, então, uma relação aí dos ensinamentos budistas com a filosofia grega, né? Então, muitas vezes o que a gente chama de filosofia ocidental, né, de pensadores ocidentais, na verdade, tem uma contribuição oriental aí muito importante também, né? Inclusive, uma lição talvez desse vídeo seja de que essas próprias categorias ocidental, oriental, filosofia versus religião versus arte, né? Todos esses conceitos, esses blocos, né, conceituais, na verdade são muito mais arbitrários, né, muito mais permeáveis, muito mais variáveis do que a gente costuma imaginar, né? Então, na verdade, quando a gente vai aos fatos históricos assim, a gente vê Alexandre no leste, Ashoka no oeste, filósofos discutindo com monges e até Hércules protegendo, ou Zeus protegendo Buda, né? Então, na verdade, assim, para as pessoas vivendo aquele contexto, eles não estão saindo de nenhuma caixinha e entrando em outra, né? Existe uma continuidade muito grande nessas vivências e nesses encontros culturais, né? Mas enfim, o que eu queria trazer por hoje é isso, essa questão da arte greco-budista e da cultura greco-budista em geral. Espero que vocês tenham gostado e deixe seus comentários aí embaixo e nos vemos nos próximos vídeos. Falou!